Fala, molecadinha, tudo bem com vocês? Estão prontos para mais um resumão? E o resumão dessa semana, pela aula de História do Centro de Mídias de São Paulo, do sexto ano, o tema foi as grandes civilizações, né? Uma revisão sobre Egito Antigo, né? Wakanda Forever, né? Vocês vão entender o porquê dessa minha brincadeira, né? Então vamos falar um pouquinho sobre o Egito Antigo. Fica comigo, não sai daí, hein? Vamos lá. Então, rapaziadinha, para nós falarmos sobre o Egito Antigo, nós temos que, logo de início, começar a entender alguns conceitos e ideias, né? Primeiro, quando nós falamos do Egito, que nós temos referências, porque tudo que a gente discute, mesmo na aula de história, tem referências da nossa vida, ou que nós vemos na televisão, ou pela nossa família, ou que as conversas, né, sobre os temas, né, ou com os amigos, ou no videogame, né, tudo tem referência, né? Então, quando nós pensamos no Egito Antigo, naturalmente nós associamos ao mundo europeu. Porém, o Egito Antigo, como eu acredito que a maioria de vocês sabem, fica no continente africano, certo? Então, por que será que o cinema, Hollywood, a televisão, às vezes associa o Egito Antigo à Europa? Coloca personagens de pele clara para representar personagens do Egito Antigo, né? Então, esse é um questionamento aí que fica para vocês. E vocês vão entender o porquê ao longo dessa aula. Aí no final, depois de eu falar tudo sobre o Egito, vocês vão entender um pouquinho, tudo bem? Mas a princípio vocês vão entender que está associado à desconstrução do povo africano, né? Enquanto potência, enquanto civilização. Isso é muito ruim, mas hoje, pelo contrário, em vez de nós desconstruirmos o povo africano, nós vamos construir aquilo que é real, que é verdadeiro, que a ciência nos mostra, que a história nos mostra, do povo do Egito Antigo, que fica no continente africano, que foi tão importante e ainda até hoje a sua história é muito importante para nós. Belezinha? Então é isso. Então, a princípio, como eu descrevi para vocês, o Egito Antigo e o Egito Moderno, né, contemporâneo, fica no continente africano. Só que o Egito Antigo que nós vamos falar, ele remonta mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, né? Então, por volta de 3.500 anos antes de Cristo, nós tínhamos já no Egito Antigo uma formação do território egípcio, que anteriormente era formado por nomos. Nomos era como se fossem aldeias que se localizavam às margens do rio Nilo. Muito parecido com o que acontecia na Mesopotâmia, né? Antes dos povos da Mesopotâmia se formarem e se solidificarem naquela região do Oriente Médio, você também tinha aldeias, tribos, como o povo hebreu da Bíblia, né? Que se situava às margens do rio Tigre e Eufrates, né? No caso nosso, do rio Nilo. Então esses nomos foram se formando, foram ampliando, se expandindo, até virarem o território egípcio. Então nós temos essa marca aí de mais ou menos 3.500 anos antes de Cristo, porque é quando um dos nomarcas, um dos líderes dos nomos, que era o faraó Menés, ele consegue unificar todo o Egito Baixo e o Alto Egito, né, com os nomarcas da região. Ele faz um acordo político, ele consegue unificar tudo e formar assim o território egípcio, né? Então o povo egípcio se torna unificado. Tudo bem? Então quem foi responsável? Faraó Menés, né? Tudo bem, rapaziadinha? Então vamos continuando. E que nem eu citei para vocês, de meio com spoiler aí, né? Como que o Egito Antigo se formou? Foi só através dos nomos? Não. O Egito Antigo se formou às margens de um rio, às margens do rio Nilo, né? Tanto que os gregos no mundo antigo diziam que o rio Nilo, que o Egito era a dádiva do Nilo, né? Era uma forma filosófica de dizer que foi graças ao rio Nilo que o Egito nasceu, né? Claro que não é bem assim, mas faz muito sentido dentro desse contexto, né? Numa região desértica, né, no norte africano, numa região desértica em que chovia poucas vezes ao ano, né? Você tinha um rio que, quando em épocas de chuva, que aquela água do rio subia, dava cheias e ele transbordava, tal, então ele dava vida àquela região, né? O rio Nilo que dava vida àquela região tão seca e desértica, né? Então, as margens do rio Nilo. E através disso se desenvolveu a agricultura local. Então você vê uma agricultura principalmente de cereais, né? De trigo, de cevada. Então quando nós falamos, eu gosto muito de falar para os meus alunos em sala de aula, né? Nesse momento que a gente está aqui se falando à distância, mas eu gosto muito de falar quando eu estou em sala de aula, que a cerveja, né? Que o povo brasileiro tanto gosta, os adultos brasileiros tanto gostam, né? Não recomendo para crianças, né? Que não é correto, mas os adultos que gostam de cerveja, a cerveja é feita da cevada, e a cevada é um cereal. E que os egípcios já faziam o fermento da cevada para uma espécie de cerveja mais antiga, artesanal, vamos dizer assim,
já desde o mundo antigo. Então eles já tomavam cerveja assim, porque eles também produziam a cevada, que é esse tipo de cereal muito parecido com o trigo. Ok? Então agricultura local, vários tipos de produção, graças ao Rio Nilo, nessa região tão desértica, né? Que mais? E só lembrando que nem eu falei para vocês, os gregos falavam do Rio Nilo, então para vocês entenderem a importância do Rio Nilo e como que o Rio Nilo era conhecido, né? Depois a gente cita mais sobre isso. E outra questão também que a gente tem que abordar, agora na questão de organização política. A partir do faraó Menes, você tem uma nova organização política unificada, né? Então o faraó, ele era considerado um rei para o seu povo, mas ele também era considerado um deus. Então nós temos no Egito Antigo, a partir de 3.500 anos antes de Cristo, uma formação de uma teocracia, né? Que é o que? Um governo de um rei, mas que também é considerado um deus para o seu povo. Vocês já viram em outros povos também esse tipo de configuração política, né? Que nós já discutimos lá atrás, né? Eles eram politeístas, acreditavam em vários deuses, inclusive o faraó, quando ele era empossado ao trono, ele já se tornava um deus também para o povo egípcio. E quando ele morria na fase de mumificação, ele também já morria já sendo um deus, por isso é toda aquela estrutura da pirâmide que a gente vai discutir mais um pouquinho depois. Tudo bem? E quando nós pensamos no politeísmo, nessa questão dos deuses, todas as vezes que o faraó ele se tornava um deus, além do seu nome de rei de faraó, como o faraó Menes, ele também tinha o nome de um deus. Então um dos primeiros deuses, a partir da configuração do política de Menes, quando ele unifica o Egito, nós vamos ver ele ser chamado de deus Osíris, né? Então cada faraó, além do seu nome de rei, também tinha um nome de deus. E alguns deuses que a gente cita, que é o Osíris, Horus, Ísis. Inclusive eu tenho uma gatinha que eu dei o nome dela em homenagem ao povo egípcio, eu dei o nome dela de Ísis, né? Inclusive os egípcios adoravam gatos também. Vocês devem saber um pouquinho disso através do que vocês têm de referência aí sobre o Egito Antigo, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre a pirâmide social. Quando eu falar da pirâmide social, vocês já sabem que a pirâmide social, não estou falando da pirâmide egípcia do túmulo do faraó, estou falando da pirâmide da organização social de grupos na sociedade, no caso a sociedade egípcia. Depois eu falo um pouquinho da pirâmide egípcia, tá? Agora eu vou vir um pouquinho para cá para vocês poderem ver essa pirâmide social aqui, né? Então eu coloquei para vocês na base os camponeses escravos, né? Então os camponeses eram as pessoas egípcias que trabalhavam no campo, né? na plantação, na produção agrícola, né? Às margens do Nilo. E você tinha também os escravos. Só que a escravidão que nós estamos falando, como eu já deixei claro em alguns vídeos anteriores, não estou falando da escravidão de comprar pessoas, que foi aquela escravidão do período moderno que nós vimos que inclusive aconteceu no Brasil, né? Eu estou falando de escravidão por dívida, escravidão por guerra, que é o que acontecia muito comum no mundo antigo. Então, às vezes entra até o próprio povo ou povos externos, né? Então os egípcios tinham escravos, e muitos de vocês sabem, porque quem é religioso, cristão, católico, evangélico, conhece um pouquinho das histórias bíblicas, né, do povo hebreu, e sabe que o povo hebreu da Bíblia também foi escravo, inclusive do povo egípcio, né, no caso escravidão por guerra, né. A base, então, camponeses escravos. Você tinha acima artesãos, comerciantes e militares, né. Artesãos são aquelas produções manufaturadas de vasos, de roupas, de tecidos, né. Comerciantes, então já tinha uma espécie de comércio, né, de escambo no mundo antigo, né, e os militares, quem fazia a guarda do faraó, né, toda a parte da segurança do território egípcio e do faraó, né, e dos seus sacerdotes. Nós tínhamos também os vizirs eram os sacerdotes, os escribas, né, então os sacerdotes, eles eram responsáveis pelo culto ao faraó e toda a estrutura religiosa do Egito Antigo. E os escribas eram os responsáveis pela literatura, pela letra, pela parte burocrática do Estado egípcio. Então, os escribas, eles quem dominavam a escrita, né? Tanto dominavam a escrita, quanto quem faziam toda a parte burocrática do Estado egípcio. Tudo bem? Então, eles estavam no alto escalão junto com o faraó, porque eles tinham todos os privilégios da organização política egípcia. E o faraó precisava muito deles também, tanto dos sacerdotes para organizar o culto, quanto dos escribas para organizar a parte burocrática do Estado, para até controlar toda a estrutura, né? Controlar o trabalho, controlar a produção, controlar tudo que entrava e saía do território do reino egípcio. Tudo bem? E no topo da pirâmide, o faraó egípcio, né? Que era o rei e o deus egípcio ao mesmo tempo. Tudo bem? Só lembrando vocês aqui que quando eu citei o Menes para vocês, o Menes também, além dele unificar o Egito, ele também unificou todas as formas de culto. Porque, assim como a Mesopotâmia, os povos egípcios que viviam
viviam à margem do Nilo, eles também tinham variadas formas de culto. Então, quando Menes unifica o Baixo e o Alto Egito, ele também unifica o culto, a religiosidade egípcia, né? Com seus vários deuses politeísmo, como eu já citei, inclusive o faraó sendo um deus. Porém, a forma de culto foi unificada na visão que o faraó Menes achava que era o mais correto para o povo egípcio, tudo bem? Isso é bom e é ruim, né? Você unifica a cultura de alguma forma, você organiza o povo, porém também o líder, o governante, ele domina as pessoas. Então essa questão religiosa é muito complexa, não só no mundo antigo, mas até os dias atuais, porque quando se mistura política com religião, você tem um controle maior da população, um controle maior do pensamento. Isso nem sempre é bom, né? Por isso que nós vivemos hoje no Brasil e no mundo contemporâneo, no mundo ocidental, um Estado laico. Então o Estado laico ele é o quê? É um Estado que ele não é religioso, porém ele respeita todo mundo, quem tem e quem não tem religião, e as variadas formas de religião. Então é muito mais democrático do que propriamente esse modelo aqui de organização política em que o Estado político se mistura com a religião e controla as pessoas, a mente das pessoas inclusive, é muito mais complexo, né? Então, seguindo em frente, quando nós falamos da estrutura política e social, nós também vamos entender um pouquinho mais aqui sobre a pirâmide, né, que vocês gostam tanto. Eu falei da pirâmide social, da organização da sociedade egípcia, agora vamos falar daquelas pirâmides egípcias que vocês gostam tanto, vendo nos filmes, né, acham tão interessante, aquelas esculturas maravilhosas e que todo mundo se pergunta até hoje como que o povo egípcio, como que o faraó e a população egípcia, os trabalhadores, conseguiram fazer aquelas pirâmides enormes. Tem pirâmides até hoje que é maior que prédios, e como que eles conseguiram fazer tudo aquilo, né? Mas foi feito com trabalho humano, não foram com alienígenas, foram feitos com trabalho humano, né? Com mão de obra escrava e eram astronômicas, esculturas, assim, construções para um motivo, que era, na verdade, o túmulo sagrado dos faraós. A pirâmide egípcia é diferente da pirâmide asteca, maia, diferente da pirâmide mesopotâmica. Ela era o túmulo do faraó. Os outros povos que eu citei, as pirâmides eram pirâmides de palácios, né, e de organização burocrática. No caso da pirâmide egípcia, elas eram os túmulos dos faraós. E é muito interessante porque dentro desse conceito da pirâmide estão alguns conceitos filosóficos que depois eu vou até expandir com vocês no finalzinho aqui da aula. Mas é importante pensar, então a pirâmide estava num contexto religioso, né, numa visão de mundo religiosa, de que o faraó era considerado um deus e quando ele morresse, ele iria para o seu túmulo sagrado e iria carregar todas as suas joias, tesouros com ele. Inclusive o faraó era mumificado, que eu vou citar um pouquinho na parte científica, né, porque tem um pouco de ciência nisso. E o seu corpo era preservado. E é tão incrível que hoje, vamos fazer as contas, né? 3.500 anos antes de Cristo, mais 2020 depois de Cristo, então nós temos aí 2.300 e... 2.300... Nossa, eu me perdi todo agora, tá vendo pra vocês verem como que tanto tempo. Então, eu falei 2000 errado, né? Então seria mais ou menos 5.500 e poucos anos, né? Contando 3.500 mais 2020, né? Dá mais de 5.000 anos. Aí, falei errado inclusive. Sou professor de história, não de matemática, né? Brincadeirinha pra poder se safar, né? Então assim, tem faraós, tem múmias que até hoje você tem a pele preservada. É muito interessante isso, é muita ciência para um povo tão antigo e que tinha um conhecimento tão grande, né? Porque se nós, vamos por um parente, um amigo falece, a gente enterra, vai, né, no cemitério e tudo, passa 1, 2 anos no máximo, só tem lá os ossos da pessoa. E como que um povo tão antigo, 3.500 anos antes de Cristo, mais de 5.000 anos, se você contar 3.500 mais 2020, né, agora conta certo, mais de 5.000 anos, como que até a pele daquela pessoa durou, é muito interessante, é muito assim de se entender melhor mesmo esse povo egípcio, a ciência, a sabedoria que eles tinham, né? Só lembrando que eu estou falando de um povo do continente africano, então eu estou mostrando para vocês desde o início que o continente africano não é esse continente que se mostra hoje na televisão, de fome, problemas sociais e tal. É um continente, é um povo muito rico, muito de conhecimento mesmo, né? Tão sabedor quanto o povo europeu, quanto o povo asiático, quanto a nossa América indígena, né? Quanto a continente da Oceania. Então assim, não tem como desmerecer esse povo, eles eram muito sábios e são muito sábios até hoje, né? Ok, rapaziadinha? Então quando eu falo da questão das pirâmides, ela tinha uma função, que era o túmulo do faraó, e tinha a questão, né,
toda da ciência que se voltava em torno do faraó para poder mumificá-lo, né, e tal. Vou falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Então, quando nós pensamos nessa questão da mumificação, a gente tem que pensar na ciência egípcia. Então, as várias formas de ciência, né? Então, eu já citei para vocês sobre a questão na questão social dos escribas. Os escribas dominavam a escrita hieroglífica. Então, os hieroglifos. O que era essa escrita de hieroglifos, essa ciência, né? Burocrática, essa sabedoria escrita burocrática? Eram escrita de símbolos. Então, os hieroglifos eram escrita de símbolos. Nós usamos as letras, as vogais, as palavras para poder falar alguma coisa. Os egípcios, eles usavam símbolos, e esses símbolos representavam diversas palavras e diversos diálogos, né? E eram formas de organização de escrita deles. Então, não estamos falando de uma sociedade oral, que só usava a cultura oral. Nós estamos falando de uma sociedade antiga, 3.500 anos antes de Cristo, que já usava a cultura escrita, né? Então, tão desenvolvida quanto outros povos, ok? E quando nós pensamos também na escrita hieroglífica, nós temos que falar das outras formas de ciência. A medicina, que eu já citei um pouquinho, porque para se mumificar um faraó, para você tirar todos os órgãos dele, colocar lá as ervas, preservar o corpo, passar produtos que preservassem a pele dele, por mais que ficassem bem sequinha, parecendo uma folha, né? Mas preservar tudo aquilo, existia uma ciência médica para aquilo, para poder se embalsamar a pessoa, né? E até hoje os nossos cientistas do mundo contemporâneo, eles estudam os egípcios nesse conceito de embalsamamento, né? Que é muito interessante. Então tínhamos também a medicina, tínhamos a matemática. Os egípcios desenvolveram a matemática, né? São os responsáveis. Dizem que eles só não sabiam que eles só não usavam o zero, né? O zero que para eles eles não utilizavam. Sabiam as 4 operações, só não utilizavam a multiplicação, até onde eu já estudei os conhecimentos egípcios, né? E então a matemática era de domínio deles. A astrologia, que era o estudo dos astros, né? Então os egípcios já tinham conhecimento dos planetas, dos astros, das estrelas. Eles tinham uma bagagem de conhecimento sobre esse conceito também. E por último, eu queria falar um pouquinho para vocês, voltando um pouquinho no assunto dos faraós, que para você desenvolver toda aquela estrutura médica de embalsamamento e tudo mais, você também tem uma discussão filosófica, né? Filosófica e mitológica. Mitológica no conceito religioso e de visão de mundo, né? Mas a filosofia em si enquanto ciência também, né? Então quando nós falamos das esfinges, que muitos de vocês já viram nos desenhos e tal, nas referências de vocês que eu citei lá no início, as esfinges, elas eram o quê? Eram símbolos de cabeça de animal e corpo humano. Mas é muito interessante entender isso. Nossa, então quer dizer que o faraó tinha cabeça de animal? Não. Na verdade, tem um conceito mitológico e filosófico em cima disso, né? Então, quando eu digo que o faraó tinha cabeça de animal, ele era uma esfinge, quando ele morria, fazia a estátua dele, a esfinge dele, esse símbolo, eu estou dizendo a personalidade daquele faraó. Então, quando eu tinha um faraó com cabeça de falcão, eu estou dizendo que ele tinha alguma sabedoria daquele falcão, ele tinha personalidade daquele falcão. Se ele enxergava tudo de longe, se ele olhava pelo alto as pessoas, o seu povo. Então são símbolos, né? A cobra, que no mundo ocidental e na visão de mundo cristã, a cobra é um animal peçonhento, é um animal perigoso, um animal traiçoeiro. Para os egípcios, a cobra era um animal de muita sabedoria. Então é um outro conceito, é uma outra visão de mundo, né? Então a gente tem que entender a nossa visão de mundo e a visão de mundo de outros povos para a gente poder ter uma visão plural sobre todo mundo, né? A diversidade, entender a diversidade. Então as esfinges estão nesse conceito filosófico, inclusive na questão do embalsamamento do faraó. Nesse conceito filosófico de visão de mundo, de que o faraó morreria e que ele permaneceria a vida após a morte e que cuidaria do seu povo egípcio. Tudo bem, rapaziadinha? Então o que eu tenho para dizer para vocês é isso sobre o Egito. Por isso que eu fiz lá o Wakanda Forever, né? Porque eu tô falando de um povo africano tão desenvolvido, né? E quando nós vimos lá no filme do Pantera Negra, essa é a minha referência do Wakanda Forever, né? Nós estamos falando de o Wakanda seria uma cidade fictícia africana do futuro, mas o Egito, mesmo no passado, nós vemos o Egito como um povo do futuro, né? Eu digo um povo tão antigo e com tanta tecnologia, né? E quando eu falo de tecnologia, não estou falando de celular, internet, não estou falando de tecnologia digital, mas sim das tecnologias enquanto ferramenta para auxiliar o ser humano e o desenvolvimento humano, né? Então é um povo muito desenvolvido, isso há 3.500 anos antes de Cristo. Então por isso que a história é tão importante, né? A história nos faz olharmos para o passado e para o presente e nos entendermos.
E também, em termos de referência, coisas que talvez a gente não desenvolveu ou não pensamos sobre que nós podemos melhorar a nossa sociedade. Sempre pensando em melhorar, em sermos seres humanos melhores, né? Em desenvolvermos, em conviver melhor com o outro e respeitarmos a todos, né? Tudo bem, rapaziadinha? É isso que eu tenho pra falar pra vocês sobre o povo egípcio. Me emociona muito, porque eu amo muito a cultura africana, né? Eu sou um africanista, né? E é um prazer trazer esse conhecimento pra vocês. Beleza, rapaziadinha? Então é isso. Por hoje é só. Qualquer dúvida, me chame nos grupos lá do Zap Zap. E, como eu sempre falo pra vocês, né? Ainda estamos na pandemia, né? Se for sair, use a máscara, né? Hashtag usa máscara. E se não for necessário sair, por favor, ainda fique em casa. Hoje eu inverti. Beleza, rapaziadinha? Então é isso aí. Fique com Deus. Até mais. Brigadão, viu? Tchau, tchau.